Em um dia que era para ser feliz, descobri que meu marido estava me traindo, mas no final a minha vingança deixou ele destruído. É assim que começa a manhã. Como tantas outras, como quase todas. Levanto às 6, vou direto para a cozinha, coloco a água para ferver, passo meu café preto bem forte, como gosto, e enquanto a torrada esquenta, dou aquela olhada rápida no celular. Notificações, mensagens no grupo da família, memes no grupo das amigas, uma curtida ou outra no feed. Vida comum, sem grandes novidades. O cheiro de café invade a casa. Passo pela porta do quarto aberta e, de relance, vejo Alessandro. Está no mesmo lugar de sempre, deitado de lado, roncando leve, barriga para cima, uma das mãos apoiada no peito como se segurasse o próprio tédio. Observo em silêncio. Acho que ele nem percebe mais que eu existo, para ser honesta. Nos últimos anos, Alessandro foi se tornando essa soma de silêncios, ausências e distrações. Nosso casamento virou rotina, sem grandes sobressaltos, sem grandes alegrias também. Somos dois colegas que dividem o mesmo teto, a mesma cama e, às vezes, nem sei mais se os mesmos sonhos. Volto para a cozinha, tomo meu café, pego minha bolsa e, antes de sair, me olho rapidamente no espelho do corredor. Cabelos levemente bagunçados, rímel apressado, aquele batom quase apagado que já faz parte de mim. Nada de mais, nada de menos. Uma mulher comum. E por algum motivo, hoje isso me aperta o peito mais do que de costume. No caminho para o trabalho, cruzo as ruas que conheço de olhos fechados. Cidade média, típica do interior do sul do Brasil. Gente simples, clima ameno, montanhas ao fundo e aquele cheiro de pão fresco vindo das padarias logo cedo. É bonita, sim, mas às vezes bonita demais, como uma gaiola dourada. Chego no prédio da repartição. Cumprimento os colegas, subo as escadas, passo pelo corredor comprido e vou até minha mesa, sempre a mesma, há anos. Me acomodo, ajeito minhas coisas e respiro fundo. O som dos teclados, das conversas paralelas, dos telefones tocando, tudo isso já faz parte de mim. Por volta das 10, meu celular vibra. Mensagem do Alessandro. Almoçar fora hoje? Franzo a testa. Ele raramente sugere isso. Talvez algum cliente, talvez algum interesse. Ou, quem sabe, apenas um gesto de boa vontade perdido no meio da rotina. Respondo que sim. Melhor não criar caso. No restaurante, ele já me espera. Está ali, sentado, barriga escondida sob uma camisa social que parece querer dizer mais do que ele próprio. Segura o cardápio, mas nem levanta o olhar quando chego. E aí, tudo bem? Pergunto meio sem jeito, como quem cumprimenta um conhecido distante. Tudo. Pedi uma carne. Pode ser para ti também? Responde prático, sem nem perguntar o que eu queria de verdade. E é isso. O almoço segue entre garfadas e silêncios. Conversamos sobre contas, sobre a obra na casa da minha irmã, sobre o novo gerente da loja dele, que parece estar dando trabalho. Assuntos neutros. Nada que encoste nas emoções. Mas, quando ele levanta para ir ao banheiro, o celular dele vibra em cima da mesa. E sem querer, ou talvez querendo, eu não sei, meus olhos deslizam para a tela. Te espero hoje, não demora, saudade do teu cheiro. Congelo. A respiração trava. Por um segundo, juro que o mundo perde o som. E então ele volta, como um estrondo. A mão treme, o coração dispara, e meu primeiro pensamento, surpreendentemente, não é gritar, nem chorar, nem quebrar aquele celular em 1000 pedaços. É apenas uma frase, seca, cortante, que se repete dentro de mim como um mantra. Então era isso. Eu sabia, sempre soube. E sem perceber, é aqui que começa o fim. Os dias seguintes foram nebulosos. Por mais que doesse, não havia como ignorar o óbvio. Aquele casamento havia chegado ao fim. Sem brigas escandalosas, sem grandes discussões. Apenas a dolorosa constatação de que algo irrecuperável havia se partido. E assim, decidimos. Ele permaneceria no apartamento e eu alugaria uma pequena casa, não muito longe dali. Precisava de espaço, espaço físico e emocional. Foi durante uma dessas madrugadas insones, enquanto rolava no sofá da sala, que uma notificação no celular me despertou da espiral de pensamentos.
Encontro de ex-alunos da universidade. 15 anos depois. Vai perder? Por um instante, sorri. Que coisa louca. Fazia tanto tempo. Mas será que eu estava no clima para isso? Tem dias que você acorda com aquela falsa impressão de que está tudo bem, que sua vida está no trilho, que seus planos fazem sentido. Mal sabe você que às vezes a vida está só esperando o momento certo para te dar aquele soco no estômago. Acordei cedo, como sempre. A loja abre às 8, mas antes disso tem nota para conferir, fornecedor para responder e aquele cafezinho que eu mesmo passo todo santo dia. Gosto desse ritual. Me dá a sensação de controle, de que, pelo menos por algumas horas, as coisas estão no meu comando. Aqui na cidade é assim. Interior, mas não tão pequeno. Crescendo aos poucos, comércio aquecido, gente que se conhece pelo nome. Não é a mesma cidade onde morei na época da faculdade. Quando eu conheci Lorena. Faz anos isso. Depois que cada um voltou para sua terra, a vida tratou de afastar a gente. Natural, né? Ou era para ser. Ingrid ainda estava no quarto. Desde que contratamos uma funcionária para a loja, ela começou a aparecer por lá mais tarde, com aquela desculpa de que estava cuidando das redes sociais, dos lançamentos, da imagem da loja. Na prática, passava as manhãs quase todas na academia. "Bom dia", gritou do quarto enquanto eu ajeitava umas caixas no estoque. "Bom dia. Quer café?" Respondi. "Daqui a pouco. Tô me arrumando", disse, e ouvi o secador ligado logo depois. A verdade é que Ingrid mudou muito nos últimos tempos. Sempre foi vaidosa, mas isso se intensificou depois daquele episódio que quase levou a gente pro fundo do poço. Ela não fala mais sobre, evita o assunto como quem tenta apagar uma cicatriz da própria história. O aborto espontâneo que tivemos há 3 anos foi um divisor de águas. Ela mergulhou numa tristeza que parecia não ter fim. Isolou-se, chorava escondido, perdeu peso. Até que um dia, quase do nada, se levantou e decidiu que ia se reinventar. E foi exatamente isso que ela fez. Academia todo dia, dieta rigorosa, procedimentos estéticos, cirurgia aqui, retoque ali. Como se moldar o corpo pudesse de alguma forma curar aquilo que ficou quebrado por dentro. E eu só tentei acompanhar. Só tentei não perder ela, nem a mim mesmo nesse processo. Terminei de organizar umas mercadorias, respondi umas mensagens no WhatsApp da loja e fui abrir as portas. O movimento até que estava bom. Clientes entrando, saindo, algumas vendas garantidas. A vida seguindo, ou parecia. Lá pelas 10h30, Ingrid aparece. Vestido justo, maquiagem impecável, cabelo feito. Linda. Linda de um jeito que eu não sabia mais se era só minha, ou se nem era mais pra mim. "Oi, amor." Veio, me deu um selinho meio automático. "Movimento bom?" "Tá razoável." Respondi olhando meio de lado, meio desconfiado, meio cansado de fingir que não percebia o que eu já vinha sentindo fazia tempo. Ela foi direto pro computador, fingiu revisar os lançamentos, abriu o Instagram da loja. Tudo muito normal. Normal até demais. Só que a vida às vezes não se contenta em te dar sinais. Ela te esfrega a verdade na cara. Fui no estoque buscar uma peça para uma cliente e quando voltei, a Ingrid tinha deixado o notebook aberto na mesa. A aba do WhatsApp Web piscava com uma mensagem nova. Não sei dizer se foi impulso, desespero ou aquele sexto sentido que a gente ignora até não dar mais. Mas eu olhei e eu li. "Nossa noite de ontem foi perfeita. Você me faz esquecer de tudo. Quando vamos repetir?" A mão suou, o peito afundou. O mundo por uns segundos pareceu girar fora do eixo, e por mais que eu quisesse não acreditar, eu sabia. Sempre soube no fundo. Só não queria encarar. O resto da mensagem eu nem consegui ler direito. Minha visão embaçou. A respiração ficou curta. O coração batia no ouvido. E no meio de tudo isso, ela volta da copa segurando um copo de água,
como se nada estivesse acontecendo. Tá tudo bem? Perguntou, me olhando com aquela cara que eu agora percebia não conhecia mais. Tá sim. Respondi, seco. A voz quase não saiu. Só uma dorzinha de cabeça. E naquele exato segundo eu soube que tudo que eu achava que era sólido, seguro, construído, tinha desmoronado. Mas ao contrário do que eu imaginava, eu não explodi. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Não naquele momento. Eu só olhei para ela. Olhei de verdade, como quem vê uma pessoa pela primeira vez. E me dei conta de que, talvez, ela já não fosse mais minha há muito tempo. E eu é que não tinha tido coragem de admitir. Depois do dia em que tudo veio à tona, Ingrid e eu passamos exatamente 2 semanas evitando qualquer tipo de diálogo que não fosse absolutamente necessário. Não havia mais o que consertar. Era o fim, mesmo que ambos relutássemos em aceitar. Peguei minhas coisas, deixei a casa, e com ela, uma parte da vida que eu jurava ser para sempre. Meses depois ele chegou, o e-mails com o convite. Encontro de ex-alunos 15 anos depois, vamos celebrar nossa história. Fiquei olhando para aquilo por alguns minutos meio anestesiado. Um sorriso escapou, meio triste, meio nostálgico. Talvez fosse disso que eu precisava. Sair, respirar e, quem sabe, reencontrar algumas peças perdidas do passado. Há lembranças que o tempo não apaga. Elas só ficam ali, adormecidas, esperando o momento certo para acordar. E às vezes acordam de um jeito que a gente nem imagina. Quando entrei no salão, meu coração parecia querer pular para fora do peito. O lugar estava lindo. Luzes amareladas pendiam do teto, mesas decoradas com fotos antigas e um painel enorme com a frase: "Se a vida não nos uniu para sempre, que ao menos nunca nos separe na memória." As conversas iam de "lembra daquele professor insuportável?" até "meu Deus, como a gente aguentava aqueles bares caindo aos pedaços." A nostalgia estava no ar, e pela primeira vez em muitos meses, senti meu rosto relaxar em um sorriso verdadeiro. E então ele, Otto. O tempo foi generoso com ele, admito. Mais maduro, barba bem cuidada, um charme despretensioso, daquele tipo que nem sabe que tem. E isso torna tudo ainda mais perigoso. O encontro dos nossos olhos foi inevitável. Quase como se, no meio de tantas pessoas, só nós dois estivéssemos ali. Ele veio até mim com aquele sorriso meio torto, meio safado, que eu lembrava tão bem. "Lorena", disse abrindo os braços. "Sério? Você aqui?" "Eu mesma", respondi rindo, e já estávamos nos abraçando. Um abraço apertado, quente, daqueles que parecem consertar alguma coisa que nem sabíamos que estava quebrada. Nos soltamos, meio sem saber o que fazer com as mãos, com os olhos, com o coração. Tá igual", ele disse, me olhando dos pés à cabeça. "Ou melhor, tá mais bonita." Ri, meio sem jeito. "Você também. Tá. Mais homem, eu diria." Ele ergueu uma sobrancelha, fingindo ofensa. "Quer dizer que antes eu era o quê?" Cruzei os braços, entrando na brincadeira. "Ah, é Otto! Antes você era aquele rapaz magrelo, meio desajeitado." Ele arregalou os olhos, segurando o riso. "Desajeitado? Olha quem fala!" Ele se aproximou, abaixando o tom, e disparou. "Quem foi mesmo que atropelou quem, na frente do bloco B, com uma bicicleta?" Levei a mão à boca, gargalhando. "Não acredito que você lembra disso." "Lembro? Como esquecer?" Ele riu. Uma garota ruiva, descabelada, voando em cima de uma bike sem freio, vindo feito um míssil em minha direção. "Não era sem freio!" protestei, rindo tanto que quase derrubei a taça de vinho. "Era um defeito momentâneo." Ele fingiu pensar. "Defeito momentâneo." Que me jogou no chão, rasgou minha calça e me fez passar uma semana mancando. Ah, drama. Sacudi a mão, ainda rindo. "E quem foi que, mancando e tudo, me chamou para tomar um café no dia seguinte?"
Ele sorriu, abaixando a cabeça como quem se rende. Confesso. E, sinceramente, foi o melhor atropelamento da minha vida. Nossos olhares se cruzaram, e naquele instante, o riso deu lugar a um breve silêncio. Não era um silêncio constrangedor, mas sim daqueles que carregam uma cumplicidade antiga, adormecida, e que agora despertava, suave, sem pressa. A noite seguiu assim, entre lembranças, piadas, caretas ao rever certas fotos e até aquele velho grupo de amigos puxando um karaokê improvisado. Quando começou a esfriar e os primeiros convidados começaram a ir embora, percebi que não queria que aquele momento terminasse, e pela expressão no rosto de Otto, ele também não. Nos despedimos com um abraço demorado. Um daqueles abraços que seguram um pouco mais do que deveriam, que dizem coisas que a boca ainda não se atreve a dizer. Ele segurou minhas mãos por um segundo a mais, olhou nos meus olhos e disse, com aquele sorriso que eu conhecia tão bem: "A gente se fala, tá?" "Tá", respondi, tentando não deixar escapar no tom da voz o quanto eu queria que aquilo não fosse só da boca para fora. Voltei pro hotel dirigindo no mais absoluto silêncio. Sem música, sem rádio, sem nada. Só eu, a estrada, e um sorriso bobo grudado no rosto. Porque se tem uma coisa que eu aprendi naquele dia, é que algumas histórias podem até não ter começado lá atrás. Mas talvez, só talvez, o tempo só tenha esperado o momento certo para começar de verdade. Voltar para casa depois daquele fim de semana foi estranho. Não exatamente ruim, só estranho. Sabe aquela sensação de quando você assiste a um filme maravilhoso, que te prende do início ao fim, e quando termina, você fica olhando para os créditos, meio perdida, pensando: e agora? Foi assim que me senti. Nos dias seguintes, voltei para minha rotina. Trabalho, supermercado, casa. Tudo no mesmo ritmo, tudo no mesmo lugar. Mas algo tinha mudado. Conversamos assim por mensagens durante alguns dias. Começava com piadas, lembranças da faculdade, fofocas dos colegas. E quando eu percebia, já estava rindo sozinha no sofá, ou deitada na cama, rolando a conversa até altas horas. Até que numa quarta-feira qualquer, no meio da tarde, ele mandou: "Ana, você acha que seria uma loucura a gente se ver de novo? Digo, fora de uma festa de ex-alunos." Meu coração deu aquele pulo, seguido de um friozinho na barriga. Hesitei por 2 segundos, que pareceram 2 anos, antes de responder: "Acho que loucura maior seria fingir que não deu vontade." A resposta dele foi quase imediata: "Perfeito. Então, sábado, tem uma cafeteria nova aí na sua cidade. Meio rústica, bem charmosa. Eu te levo. Se você quiser, claro." Sorri. Quero. Sábado chegou mais rápido do que eu gostaria. A ansiedade tomou conta dos dias, e para ser bem honesta, fazia tempo que eu não me sentia assim. Escolher roupa, olhar no espelho 1000 vezes, decidir se era melhor parecer casual, despretensiosa, ou deixar claro que me importei em estar bonita. Fiquei no meio termo. Jeans escuro, blusa de tricô mostarda, aquela que sempre me rende elogios, e uma bota preta de salto baixo. Cabelo solto, maquiagem leve, só para valorizar o que já era meu. Otto, para esse encontro, precisou dirigir por pouco mais de 1 hora até chegar à minha cidade. Era curioso pensar que, durante anos, essa distância foi suficiente para que a vida nos colocasse em caminhos tão diferentes. E agora, ela parecia absolutamente insignificante. Ele me esperava na porta da cafeteria. E quando me viu chegando, abriu aquele sorriso que parecia capaz de aquecer até os dias mais frios. Nossa!" disse ele, ajeitando a gola do casaco. "Você tá..." piscou, meio sem jeito. "Exatamente como eu lembrava. E você tá... menos magrelo que eu lembrava." Provoquei, rindo. Ele levou a mão ao peito, fingindo indignação. "Isso é jeito de começar um encontro?" "Quem disse que isso é um encontro?" Arqueei a sobrancelha, segurando o riso. Ele abriu a porta para mim, inclinando o corpo como quem faz uma reverência. "Então deixa eu te convencer de que pode ser."
O ambiente era aconchegante, com cheiro de café moído na hora e bolo de laranja recém-saído do forno. Sentamos numa mesa perto da janela, de onde dava para ver o movimento da rua, gente passando, crianças brincando, vida acontecendo. Conversamos. Nossa, como conversamos. Sobre tudo. Sobre os anos pós-faculdade, sobre trabalho, família, viagens, medos, sonhos, tropeços, decepções. Aos poucos, as risadas deram lugar a olhares mais longos, mais demorados. Aquelas pausas que parecem dizer mais do que qualquer palavra. Ele segurou a xícara, olhando para o líquido como quem procura coragem no fundo do café. Depois me encarou, sério, mas com aquele sorriso no canto da boca que eu já sabia que vinha acompanhado de algo importante. A Lavra. "Ah, Lorena!" começou, mexendo o dedo no pires. "Eu não sei exatamente o que a vida tá querendo aprontar com a gente. Mas eu sei que fazia muito tempo que eu não me sentia tão..." Respirou fundo. "Tão leve." Minha garganta apertou. "Eu também, Otto." Nos olhamos. E, naquele instante, se alguém perguntasse se aquilo era só um café, eu diria que não. Definitivamente, não era só um café. Mas também não era ainda uma história de amor. Pelo menos não ainda. Era só o começo. Os dias seguintes foram tomados por uma ansiedade estranha, quase desconfortável. Não era como aquela empolgação adolescente, nem como os nervosismos dos encontros da vida adulta. Era algo novo, inesperado, e talvez até um pouco assustador. Durante todos esses anos, Otto e eu seguimos nossos caminhos, construímos vidas, casamentos, projetos. Nunca passamos nossos dias pensando no passado ou naquilo que poderia ter sido. A vida seguiu, com seus desafios, suas alegrias e suas dores. Mas agora era diferente. O reencontro tão inesperado parecia ter aberto uma porta que esteve fechada por 15 anos. Uma porta que nem sabíamos que ainda existia. O sábado amanheceu com aquele céu limpo, típico das manhãs de outono no sul. Eu me arrumei mais de uma vez, conferindo se o cabelo estava no lugar, se a roupa parecia casual o suficiente, mas também bonita o suficiente. Ridículo. Ou não. O som da notificação no celular me tirou dos pensamentos. "Cheguei. Estou te esperando no estacionamento." Ele havia dirigido pouco mais de 1 hora para estar ali. Quando desci, o vi encostado no carro, ajeitando o casaco, olhando em volta e sorrindo ao me ver. Nos cumprimentamos com um abraço apertado, porém breve. Por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando, sem saber exatamente o que dizer. Não era desconforto, mas também não era conforto. Era aquele vazio cheio de coisas não ditas. Otto quebrou o silêncio primeiro, com aquele tom de voz que eu lembrava ser meio brincalhão, meio provocador. "Sabe, eu acho que só um almoço seria muito pouco para colocar 15 anos em dia." Ele sorriu, passando a mão pela barba. "Que tal a gente aproveitar o dia? Sem pressa, sem roteiro. Só deixar acontecer." Meu coração acelerou um pouco. A proposta não era exatamente atrevida, mas também não era inocente. Eu sorri, tentando parecer mais tranquila do que realmente estava. "Acho justo. Você veio até aqui, né? Seria até indelicado te despachar depois de uma simples refeição." O sorriso dele ficou ainda mais largo. "Então, o dia é nosso." Escolhemos um restaurante charmoso, na estrada, cercado por araucárias, com aquele cheiro bom de comida feita no fogão a lenha e um clima acolhedor, como se o tempo ali corresse mais devagar. O começo do almoço foi uma mistura de risadas e cautela. Falamos dos colegas da faculdade, das histórias engraçadas, dos tropeços e das festas, mas em nenhum momento citamos nossas separações. Era como se naquele momento fosse mais fácil focar no passado distante do que no presente, ainda tão recente e dolorido. Em certo momento, ele me olhou por alguns segundos, sério, mas com aquele olhar tranquilo, cheio de cuidado. "Você sabe, nunca imaginei que a vida ia fazer nossos caminhos se cruzarem de novo. Nunca mais pensei nisso, para ser sincero." Ele respirou fundo. "A gente vive, né?
casa, constrói, acredita, e de repente, tudo desmorona. E aí você percebe que às vezes não dá para controlar nada. Assenti, apertando o guardanapo nas mãos. Respondi, quase num sussurro. Nunca pensei em você nesses anos. Sorri de canto, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Quer dizer, talvez tenha lembrado de alguma coisa ou outra, de alguma história da faculdade, mas nunca com aquela coisa de e se. A vida, simplesmente, aconteceu. Otto balançou a cabeça, concordando. Comigo foi igual. Nunca carreguei esse passado. Só que tá sendo estranho perceber que agora, depois de tudo, sentar na sua frente desperta coisas que eu nem sabia que estavam guardadas. Sorri. É estranho. E de certa forma, bom. O almoço prosseguiu mais leve, mais divertido. Ríamos das nossas versões jovens, das besteiras que fazíamos, de como nos achávamos adultos aos 20 e poucos anos, e como, olhando agora, éramos só dois perdidos tentando entender a vida. Quando o café chegou, Otto olhou para mim com aquele olhar meio maroto que eu lembrava tão bem. Olha, tem uma vinícola pequena aqui perto. Tem uma vista linda e dizem que o vinho é ainda melhor. Topa? Pensei por 2 segundos. Talvez nem isso. Claro que sim. Nos levantamos, pagamos a conta e seguimos. E por dentro, a sensação era clara. A vida, de alguma forma, estava nos oferecendo uma segunda chance. Não de retomar o passado, mas de construir alguma coisa. No agora. A vinícola era encantadora. Pequena, familiar, rodeada por parreirais que começavam a ganhar os tons dourados do outono. No horizonte, o sol ia se inclinando lentamente, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto a brisa fria da serra soprava entre as folhas. Nos sentamos em uma mesa no deck, com vista para os vinhedos. A proposta era clara: degustar alguns rótulos produzidos ali. E entre uma taça e outra, as conversas fluíam de forma cada vez mais natural, divertida e, vez ou outra, provocante. Esse aqui, disse Otto, girando a taça, cheirando o vinho antes de provar. Tem gosto de coisa boa, mas também de perigo. Ele arqueou uma sobrancelha, sorrindo. Soltei uma risada, balançando a cabeça. Perigo? É. Ele tomou um gole, olhando diretamente nos meus olhos. Daqueles que você sabe que talvez devesse evitar, mas escolhe não evitar. Senti minhas bochechas queimarem. Fingi desviar o olhar, focando nas uvas distantes, mas na verdade, só estava tentando organizar a bagunça que ele causava dentro de mim. As taças se acumulavam na mesa, junto com as risadas, os olhares demorados e os silêncios cheios de significados. O sol já tinha se escondido, e só então percebemos que a noite havia chegado sorrateiramente. A hostess, uma senhora simpática de sorriso acolhedor, se aproximou. Boa noite, meus queridos. Desculpem a intromissão, mas percebi que vocês ainda estão aqui. Só queria informar que temos um chalé disponível, por uma desistência de última hora. Caso queiram passar a noite, está à disposição. Ela sorriu gentilmente. Imagino que, depois de tanto vinho, não seja prudente pegar estrada. Por alguns segundos, Otto e eu nos entreolhamos, como se esperássemos que o outro tomasse a decisão. E então, veio a informação que fez meu coração acelerar de um jeito diferente. Ah, só tem um disponível, tá? Completou a hostess. É um chalé de casal. Silêncio. A hostess, percebendo o clima, apenas sorriu, deu um aceno e se afastou, deixando a decisão nas nossas mãos. Otto coçou a nuca, sem conseguir disfarçar um sorriso meio sem jeito. Bom, eu não sei você, mas acho que seria irresponsável dirigir, né? Seus olhos encontraram os meus, e ali não havia mais brincadeira. Havia desejo, receio e vontade. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e excitação que não sentia há anos. Olhei para o lado, olhei para ele, e então
Deixei escapar, quase num sussurro. Acho que a gente não tem muita escolha. Então, combinado? Ele perguntou, segurando meu olhar. Combinado. Respondi, sentindo meu coração disparar. O chalé era encantador, rústico, com móveis de madeira, lareira acesa e uma cama enorme no centro, coberta com um edredom macio e almofadas. Havia cheiro de lenha queimando e vinho no ar. Por alguns segundos ficamos parados, olhando o ambiente, e depois nos olhando. E então, como se todas as amarras que seguramos durante aquele dia simplesmente se desfizessem, Otto se aproximou, segurou meu rosto com as mãos e, sem dizer uma única palavra, seus lábios encontraram os meus. O beijo começou calmo, quase hesitante, mas bastaram poucos segundos para que se tornasse urgente, cheio de desejo acumulado, de saudade daquilo que nem sabíamos que sentíamos falta. As roupas foram se perdendo no caminho entre a porta e a cama, num misto de mãos ansiosas, risos contidos e suspiros. Cada toque, cada beijo, cada olhar parecia redescobrir o corpo do outro, como se o tempo tivesse parado lá atrás, e agora estivesse correndo para recuperar tudo que ficou pendente. Foi uma noite intensa, de entrega, de desejo, de carinho, e, acima de tudo, de reencontro. Não apenas de dois corpos, mas de duas almas que, sem saber, sempre estiveram conectadas em algum lugar do tempo. Quando exaustos, nos deitamos lado a lado, em silêncio, ouvindo apenas o som da lenha estalando na lareira. Otto entrelaçou seus dedos nos meus e sussurrou, com um sorriso rouco quase adormecido. Eu nem sei se isso é real, mas se for um sonho, não me acorda. Sorri, olhando para o teto de madeira. Também não quero acordar. E assim, embalados pelo cheiro da madeira, do vinho e da pele um do outro, adormecemos. Na manhã seguinte à nossa noite no chalé, o silêncio era confortável, interrompido apenas pelo cheiro do café recém-passado e o som dos pássaros do lado de fora. Era estranho, e ao mesmo tempo tão natural, estar ali com Otto. Conversamos por horas, rindo, lembrando, projetando. E no meio de tudo isso, percebemos que não queríamos que aquilo se perdesse no tempo como da outra vez. O namoro não foi algo planejado, nem precisava ser. Aconteceu, simplesmente. Passamos a nos ver sempre que possível. Otto dirigia até minha cidade, e eu fazia o mesmo quando podia. As conversas eram constantes, os encontros, cada vez mais cheios de afeto, cumplicidade e aquele desejo de fazer dar certo. Claro, o mundo não ficou indiferente. Alessandro e eu já estávamos oficialmente separados, vivendo em casas diferentes há algum tempo. Ainda assim, havia aquele elo invisível, aquele desconforto social que acompanha os términos, especialmente numa cidade onde todo mundo se conhece. O dia da descoberta dele chegou de forma quase cinematográfica. Era uma tarde qualquer. Otto e eu tínhamos combinado de nos encontrar num café bem charmoso da cidade. Conversávamos distraídos, mãos entrelaçadas sobre a mesa, rindo de uma lembrança qualquer, quando ouvi o som de um carro estacionando apressadamente. Dei uma olhada rápida, sem muita atenção, até que percebi uma silhueta familiar se aproximando. Alessandro. Meu estômago se revirou. Ele vinha decidido, olhar carregado, mas também confuso. E foi só quando seus olhos cruzaram com os de Otto que percebi. Ele não fazia ideia de quem era o homem que estava comigo. Não. Parou em frente à nossa mesa, olhou nossas mãos dadas, olhou para mim e depois para Otto, franzindo o senho, tentando juntar as peças daquele quebra-cabeça. Então, sua voz falhou antes de recuperar o tom. Então é isso, Ana? Já tem alguém? Respirei fundo, mantendo a serenidade. Sim, Alessandro, tenho. Ele olhou para Otto, de cima a baixo, quase avaliando, sem reconhecer. E quem é você, cara? Perguntou, com aquele tom meio atravessado, típico dele quando se sentia acuado. Otto, com a calma que sempre demonstrou, respondeu sem se levantar. Sou Otto. Só isso,
sem sobrenome, sem explicações. E de algum jeito isso pareceu irritar ainda mais Alessandro. Certo, ele disse, cruzando os braços, olhando novamente para mim. Você não perdeu tempo, hein? Olhei nos olhos dele, sem abaixar a cabeça. Perdemos tempo demais, Alessandro. Tempo demais acreditando em algo que você mesmo jogou fora. Por um segundo, vi algo nos olhos dele. Raiva, mágoa, orgulho ferido. Talvez tudo isso junto. Ele respirou fundo, virou-se e foi embora sem dizer mais nada, deixando no ar aquele cheiro de pneu queimando no asfalto e um silêncio desconfortável entre mim e Otto. Suspirei, passando a mão no rosto. Desculpa por isso. Falei meio sem jeito. Otto apenas apertou minha mão, sorrindo de canto. Tá tudo bem. Não esperávamos que seria fácil, né? Ingrid não ficou de fora. Assim que ficou sabendo, ligou para mim num misto de gritos e acusações, dizendo que ele a havia humilhado, que sairia da separação com tudo e que ele não veria um centavo da loja. Pode esquecer, Otto. Você me largou para ficar com ela? Pois eu vou lutar até o fim. Você vai voltar para mim ou vai se arrepender? Foi a última coisa que ouvi, antes dela encerrar a chamada. Os dias que seguiram foram um verdadeiro turbilhão. Alessandro, tomado pelo orgulho ferido e pela raiva, começou a propagar sua versão dos fatos, ignorando convenientemente suas próprias traições. Perdeu alguns clientes fiéis, teve problemas financeiros e mesmo assim insistia em se vitimizar. Ingrid, por sua vez, partiu para o ataque jurídico, movendo uma ação para a partilha da loja e tentando arrancar mais do que lhe cabia como forma de vingança. No meio desse furacão restávamos nós dois, Lorena e eu. E se havia uma certeza em tudo isso era de que não íamos desistir. A vida já tinha nos separado uma vez. Não ia conseguir de novo. Os dias seguintes foram como viver dentro de um campo minado. Nunca sabíamos de onde viria o próximo ataque, mas tínhamos certeza de que eles viriam. Alessandro assumiu de vez a persona de vítima. Pelas ruas da cidade, no supermercado, na padaria, em todo canto em que ele passava, lá estava ele, contando sua versão dos fatos. O pobre homem traído, largado pela esposa que, segundo ele, jogou fora anos de casamento por uma aventura qualquer. Ouvir isso pela boca dos outros era doloroso, mas o que mais me feria era ver o quanto ele parecia acreditar na própria mentira. Era como se, de repente, a traição dele nunca tivesse existido. Está curtindo o vídeo até aqui? Então me dá aquela força. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais histórias como essa para você. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada? Eu lidava com uma Ingrid que se tornava cada dia mais imprevisível. Se no começo ela parecia apenas magoada, agora o tom das mensagens e ligações beirava o descontrole. Você destruiu minha vida, gritava ela ao telefone. Eu te dei tudo, Otto, e você me troca por ela, convenientemente esquecendo que fora ela que me traiu. As discussões passaram do virtual para o real. Numa tarde, enquanto eu fechava a loja para se preparar para vir me ver, Ingrid apareceu, batendo a porta com força. Você não vai sair daqui, disse ela, com os olhos arregalados, quase sem piscar. Você acha que vai me abandonar, vai jogar fora nossa vida e vai sair ileso? Pois não vai. Tentei manter a calma. Ingrid, nossa relação já tinha acabado bem antes de Lorena aparecer. A gente só não tinha coragem de admitir. Você sabe disso. Ela se aproximou apertando o dedo no peito dele. Vai pagar por isso, você vai perder tudo. E não pense que eu vou te deixar ser feliz com ela. E antes de sair, cuspiu no chão, tremendo de raiva. Isso não vai ficar assim. Enquanto isso, na minha cidade, Alessandro começou a ultrapassar os limites. Aparecia sem avisar, batendo na porta da minha casa, criando escândalos na frente dos vizinhos. Olha só, pessoal, a mulher exemplar. Tá namorando, vocês sabiam? Nem separou direito e já tá de cama com outro. Gritava sem se importar com quem estivesse ouvindo.
Na primeira vez, tentei conversar, acalmá-lo, explicar que ele não tinha mais direito sobre minha vida. Na segunda, chamei Otto para estar comigo. Na terceira, precisei chamar a polícia. Mas o auge aconteceu numa manhã de sábado. Otto estava na minha cidade me ajudando a arrumar algumas coisas em casa. Fomos surpreendidos por uma batida forte no portão. Era Alessandro. Chegou transtornado, gritando. "É isso então?" berrou. "Trouxe ele para minha casa?" Otto se adiantou, tentando manter a calma. "Sua casa? Você já esqueceu que a Lorena não mora mais com você, Alessandro? Isso aqui é a casa dela." Alessandro avançou. O punho cerrado, o rosto vermelho. Por um segundo, achei que ele fosse bater em Otto. Mas Otto segurou firme, sem revidar, mantendo a postura. "Eu não vou partir para a violência, Alessandro. Não sou igual a você." Alessandro empurrou, praguejou, ameaçou. Os vizinhos começaram a se aglomerar, espiando discretamente por trás das cortinas. Só não foi pior porque eu, tremendo, consegui novamente chamar a polícia. Quando a viatura chegou, Alessandro tentou se fazer de vítima. "Vejam só, agora eu sou o agressor", dizia rindo de nervoso. "É isso aí, Ana. Parabéns, você se superou." Os policiais foram firmes, orientaram que ele se afastasse e, se insistisse, poderia responder por violência psicológica, perturbação e ameaça. Naquele dia, sentamos no sofá, eu e Otto, de mãos dadas, tentando entender em que momento o amor, que já existiu entre nós e eles, se transformou em ódio, em disputa, em dor. "Eles não vão desistir fácil", Otto disse, olhando fixo para algum ponto distante. "Mas também não vão nos destruir." E talvez aquele fosse o sinal que eu precisava para tomar coragem e, enfim, me candidatar àquela vaga em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma oportunidade que vinha me rondando há semanas, mas que eu relutava em aceitar, até agora. Os dias que se seguiram foram como viver dentro de um furacão. Eu já estava desgastada, física e emocionalmente, tentando ignorar as provocações, os olhares atravessados e as mensagens passivo-agressivas que Alessandro e Ingrid insistiam em disparar. Mas sempre há um limite, e o meu, naquela noite, foi cruelmente testado. Voltava para casa sozinha, quando percebi os faróis de um carro refletindo no retrovisor. Muito perto, perto demais. A princípio, tentei não me assustar. Deve ser coincidência, pensei. Mas o carro seguiu, dobrando exatamente onde eu dobrava, reduzindo quando eu reduzia, acelerando quando eu tentava me distanciar. O coração disparou. As mãos tremiam. Quando estacionei em frente de casa, quase sem conseguir respirar, o carro parou a alguns metros atrás. Alessandro desceu, desfigurado. Aquele olhar. Não era mais o homem que um dia eu amei. Era alguém tomado pelo rancor, pela frustração, pelo peso das próprias escolhas. Ele começou a gritar, acusando, reclamando, dizendo que eu havia destruído a vida dele, que eu era ingrata, que nunca mais seria feliz, e então avançou na minha direção, sem nem saber o que faria. Um vizinho surgiu, outro logo atrás. As luzes das casas começaram a se acender. E acuado, ele recuou, entrou no carro e arrancou dali, deixando para trás apenas um silêncio pesado e o som do meu próprio choro preso na garganta. Naquela noite, ainda trêmula, sem conseguir dormir, sentei na frente do computador. Respirei fundo. Cada clique no formulário da vaga em Campo Grande parecia ecoar um pedaço da minha libertação. Quando finalizei a inscrição, uma mistura de medo e alívio se alojou no meu peito. Contar para Otto não foi fácil. Ele ficou em silêncio por alguns minutos longos, dolorosos. Eu sabia o peso daquilo. Sabia o quanto sua loja, seus clientes, suas raízes significavam. Mas então ele segurou minha mão, olhou dentro dos meus olhos e, com aquela voz firme que sempre me fez sentir segura, disse: "Lorena, meu lar nunca foi um lugar. Meu lar agora é você." As lágrimas vieram, inevitáveis. A decisão dele não foi simples, nem isenta de dor. Conversamos muito, ponderamos, brigamos, nos abraçamos, choramos e voltamos a sorrir. Até que, diante da inevitabilidade, Otto decidiu vender sua parte da loja.
Ingrid, num misto de arrogância ferida e súbita maturidade, fez a proposta. Eu fico com a loja, Otto. Sei que errei. Fiz muita coisa que me envergonha hoje. Mas quero fazer as coisas certas dessa vez. Te pago sua parte em parcelas. E talvez trabalhar duro me ajude a consertar pelo menos uma parte de quem eu me tornei. E assim, formalizaram tudo. Foi estranho ver Ingrid assumir um papel que nunca quis antes. Dona, gerente, responsável. Mas, de certa forma, foi justo. Ela ficava com aquilo que, um dia, construíram juntos, e Otto ganhava sua liberdade. Quanto a Alessandro, dias depois, durante uma ligação trivial com meus irmãos, dessas conversas despretensiosas sobre a vida, sobre família, um deles soltou, sem que eu tivesse sequer perguntado. Ah, e olha, tu soube? Parece que o Alessandro tá se virando como pode. Tá meio quebrado, sabe? Perdeu clientes, tá tentando se reerguer. Mas tá difícil pra ele. A vida cobrou, né? Não respondi. Só fiquei em silêncio, olhando pro nada, deixando aquele comentário ecoar dentro de mim. Não era vingança. Não era satisfação. Era apenas a vida seguindo seu curso. E então, semanas depois, com tudo resolvido, seguimos viagem. Um carro cheio de malas, lembranças e cicatrizes. Otto dirigindo, eu ao lado, observando a estrada que se estendia, longa, desconhecida e libertadora. Quando a placa surgiu, azul, destacando-se contra o céu escaldante, com os dizeres enormes, Bem-vindos a Campo Grande, MS, um nó se formou na minha garganta. Eu não consegui segurar. As lágrimas simplesmente vieram. Misturavam-se medo, dor, saudade. Mas, acima de tudo, esperança. Segurei a mão de Otto, que sorriu apertando de volta. E naquele exato momento percebi. Aquele era, sim, o fim de uma história. Mas muito mais do que isso. Era o começo de outra. Ali, naquela cidade que até então só era um ponto no mapa, nascia a nossa nova vida. Com incertezas, sim. Com frio na barriga, claro. Mas com a certeza de que depois de tudo o que passamos, merecíamos, enfim, sermos felizes.